um filme titulado O Homem que Virou Sul, do João Batista de Andrade. É o último, eu faço muitas reflexões através do cinema. E esse filme do João Batista de Andrade foi o último filme que eu fiz uma análise crítica, eu produzi um CD-ROM, está à disposição de vocês aqui, quem tiver interesse. E é um filme que eu diria exemplar, e foi uma tremenda coincidência o Jorge ter me atribuído essa discussão, porque nesse filme é isso. O que é que o cinema faz, o cinema do João Batista de Andrade, no caso esse filme, O Homem que Virou Sul? Ele disseca esse modo de exploração, modo de consumo da força de trabalho do Brasil, que se constitui a partir de 1964. Né? Aquela trajetória do Deraldo, o poeta, né? Que é confundido com o operário, né? O João da Silva, certo? Mostra muito essa dimensão da... Esse filme é de 1979, né? Ele foi produzido em 1979. É interessante o seguinte, que 1979 é um ano, eu diria, é uma outra inflexão, só que a inflexão social, não a inflexão política. A inflexão política foi o golpe. A inflexão social é 1979, porque aí de fato é a crise social no sentido que ela se manifesta através das expressões de luta do movimento operário, né, das grandes greves no ABC, das greves na construção civil, a sociedade começa de fato a se insurgir contra esse padrão de desenvolvimento capitalista, de exploração, que os militares eles construíram para propiciar, inclusive, o milagre brasileiro, que é de 1968 a 1973, que, de fato, o Brasil teve taxas exuberantes de crescimento, baseado nessa formatação de exploração. Né? E é interessante que esse filme é como se fosse, né, uma síntese ou uma autoconsciência de um processo que estava... já tendo consciência de si, projetando para uma outra dimensão, que aí é dentro dessa temporalidade histórica do capitalismo, da ditadura civil-militar, porque você tem uma transfiguração, né? Uma coisa é o governo Médici, outra coisa é o governo Figueiredo, né? Se nós vamos pegar, você tem duas dimensões de uma narrativa, né? Da própria exploração, né? A partir de 1979 você já tem a contestação desta ordem, e esta ordem é muito interessante, quer dizer, como é que se dá essa dimensão, esse conceito de superexploração da força de trabalho? É um conceito que vem do Rui Mauro Marinho, que é um economista brasileiro, mas viveu a maior parte do México, né, um economista marxista, e ele constrói para entender a particularidade da exploração nas condições dos países de capitalismo periférico, no caso do nosso capitalismo. Né. E o Marinho utiliza esse conceito, é um conceito muito caro, embora nós temos que estar aprimorando para pensarmos ele nos dias de hoje, mas não vou fazer essa reflexão aqui agora. Mas vejam bem, se constitui por três elementos. Né? Quer dizer, o primeiro elemento é a questão, né, da preservação, né, da mais-valia absoluta. Quer dizer, o capitalismo onde se caracteriza pelo alongamento da jornada de trabalho. Isso aí é uma coisa, olha só, uma coisa que é intrínseca à nossa forma de exploração do capitalismo no Brasil, né, e que a ditadura colocou na sua dimensão mais... Né, no filme está muito presente isso, né? Não apenas na indústria, mas na indústria metalúrgica, mas na indústria, por exemplo, no caso do personagem, ele se torna operário de obra da construção, né, civil, e ali é muito hora extra, e hora extra não paga, porque é uma questão que articula a exploração com a expoliação, mas na verdade é um capitalismo que ele incorpora essa dimensão da mais-valia absoluta da sua dimensão mais crua. Né? Tem uma cena lá que o operário é contratado e diz, olha, você tem que aceitar fazer hora extra. Uma das condições não apenas aceitar o contrato, em termos
aquele contrato de trabalho, mas é claro que isso aí está de uma forma meramente tácita, não tem uma cláusula que diga, né, mas é tipo assim, se você tiver que trabalhar no final de semana, você tem que ter essa disposição e não vai reclamar, né? Então a questão de que essa dimensão do alongamento da jornada de trabalho, ela é intrínseca à forma do consumo da força de trabalho, e isso a partir do capitalismo, da ditadura civil-militar, se tornou, quase naturalizou na nossa forma de consumo da força de trabalho. Um outro elemento, gente, é que é a intensificação, né, do trabalho, né, a dimensão da mais-valia relativa. Olha só a articulação entre uma e outra. Ao mesmo tempo que você alonga, também você intensifica, né? E isso mostra um capitalismo que ele articula de forma muito grande essas duas dimensões, né? Alonga, intensifica, inclusive não apenas no aspecto da gestão, uma intensificação que se dá por um controle mesmo. Isso é uma coisa interessante, porque você passa de um padrão fordista, taylorista, para um padrão toyotista de forma assim muito suave, você nem percebe que mudou, né? Porque isso é parte mesmo da exploração. E a outra coisa é a questão tecnológica, né? Você tem uma tecnologia que ela já vem lá né, quando ela é importada lá do centro, ela já chega com essa dimensão da acelerada, intensa, né? Eu estou falando de coisa, eu estou falando lá do capitalismo da ditadura civil-militar, mas vocês têm então uma leve percepção que não mudou muita coisa até hoje, porque não mudou, né? Mudou talvez algumas tonalidades. Agora, esses são os dois elementos, eu diria, de articulação clássica. Agora tem um terceiro elemento que o Marini salienta, que é a questão da redução do fundo de consumo do trabalhador, que se caracterizava pelo arrojo salarial, né? A partir de Juscelino, o nosso país passou a conviver no plano macroeconômico com a questão da inflação, uma série de desequilíbrios aí que eu não vou discutir, mas e com a ditadura, essa questão da inflação, que no primeiro momento ela tinha algum controle, mas se nós formos verificar, na década de 1970 ela dispara, né? E essa redução do fundo de consumo da classe trabalhadora, ela é parte desta superexploração. Porque o trabalhador, além de estar numa situação onde ele está, né, fazendo hora extra, né, ele está trabalhando de forma muito intensa sob a vigilância do capataz, nós vamos pensar na ordem, né, fordista, taylorista. Ele também, de um certo modo, o que ele recebe, o salário, a questão do salário mínimo, não consegue suprir as suas necessidades básicas. E aí se torna até um círculo perverso, porque ele tem que fazer hora extra para tentar compensar aquele salário que né, e isso, de um certo modo, caracteriza a nossa forma de exploração. Quer dizer, aquele preço da força de trabalho está abaixo do valor necessário para a reposição da massa. É um país que tem a mudança de mão de obra, né? Então, esses três elementos caracterizam a nossa forma de exploração e está ontogeneticamente, marca ontogeneticamente este padrão de desenvolvimento capitalista a partir de 1964. Aí cabe verificar se o neoliberalismo, se o neodesenvolvimentismo conseguiram desmontar isso daí, muito difícil, né? Isso porque é parte até de uma cultura laboral. Só que, ao analisar o filme, eu verifiquei outros elementos importantes que dizem respeito a esse padrão de exploração, de superexploração, que é a questão, por exemplo, ligada ao controle, né, à vigilância, né, um país que tenha, no caso do Brasil, uma formação escravista colonial, ele é um país que o local de trabalho é um local de um controle, mas não é meramente um controle como se tem nos outros países, é um controle impregnado de todos aqueles referentes, né, de uma discriminação que passa pela nossa cultura, né,
autocrático, servil, onde você vai discriminando, né, o negro. Evidentemente que o negro ele não está nem nessa, isso nós temos que até estar verificando como nesse mapeamento da precariedade salarial, nesses polos mais dinâmicos, você não encontra propriamente o negro, né? Você encontra o nordestino estava, né, em sua grande quantidade nas indústrias, mas aí o que nós verificamos é uma autocracia muito forte nos locais de trabalho, né? Uma autocracia de uma forma que no caso da ditadura civil-militar, ela só deu aquele formato, né, aquela formatação, vamos dizer, política. Mas é algo que está intrínseco nas relações laborais desse país, que tem origem lá na Casa Grande de Senzala, e que é claro que ela vai formatar aquilo que é próprio das relações capitalistas de produção. Quer dizer, você tem se vocês forem verificar, uma série de camadas, né? Camadas ontológicas, estruturais, no caso do modo de produção capitalista, mas não é meramente o modo de produção capitalista. É um modo de produção capitalista que se constitui nessa particularidade histórica de um país que tem uma cultura escravista, né, colonial, né, autocrática na veia, no sentido mesmo das relações cotidianas. Esse controle não é apenas um controle no local de trabalho, é um controle que se dá de uma forma biopolítica. Inclusive é muito presente no filme essa dimensão do controle biopolítico, né, que se dá em cima do modo de vida, certo? Isso aqui é uma coisa interessante para nós percebermos, né, que de um certo modo não se tem a percepção do direito. Essa noção de direito é algo, como eu falei para vocês, de luxo, né? Essa superexploração da força de trabalho, ela já pressupõe uma formação onde não entra a questão toda aquela construção de uma cidadania salarial, né? Quer dizer, nós não temos nostalgia de algo que nós nunca conseguimos construir efetivamente. Isso aqui é a nossa tragédia brasileira, né? Mas, de um certo modo, o que está presente são essas relações onde se mesclam na dinâmica, não apenas no local do trabalho, mas no cotidiano da subalternidade de classe, né? O movimento sindical, quando surge, ele surge com essa série de tarefas. Isso aqui é uma coisa interessante, quando a partir de 1979 é um movimento que tem no horizonte da luta pelos direitos, né? Da luta contra a exploração, mas uma exploração que tinha esse formato da superexploração da força de trabalho, né? Se nós vamos verificar, toda a luta era contra o arrojo salarial, né? Mas também era a luta pela democracia, a democracia nas relações de trabalho, a democracia na cidade, nas relações sociais. Aliás, a década de 1980, isso aí também é parte do capitalismo da ditadura civil-militar, porque quando você já tem a crise da ditadura, né, aí é que você vai explicitando uma série de demandas que nascem no interior do bojo dessa construção. Quer dizer, não se coloca naquele momento, isso é uma coisa curiosa, né, que não se coloca, né, na fundação da CUT e do PT, o ideário socialista que se coloca lá, ele é um pouco, né, mesclado com o ideário mais de uma cidadania, de uma luta pela democratização, pelos direitos, né, que, de um certo modo, de uma tarefa inconclusa, né, porque o Brasil é esse país que nós não conseguimos resolver questões que os outros países resolveram, a questão democrática, a questão nacional, né, a questão social, que é a questão fulcral do próprio sistema, né, mas o fato é que isso aí confunde, né, os referentes políticos, inclusive da intelectualidade de esquerda, que no final da década de 1980 já vai começar a se diferenciar, né? Aí você tem, né, que chega até hoje essa diferença, porque você tem projetos de construção, né, que às vezes eu fico curioso achando assim como é que vai se resolver essas questões no século XXI, porque as margens já não permitem isso. Então, voltando a essa questão do conceito de superexploração da força de trabalho no Brasil, eu diria que é um conceito chave, que organiza essa exploração. E em que medida, vamos dizer, a CLT, ela é uma peça
legal, né, ela se articula com esse conceito, né? Isso é uma questão a ser colocada. Em que medida essa peça ela compõe com esse padrão, né, de desenvolvimento capitalista, né? É uma composição, eu diria, contraditória no seu cerne mais radical na origem, no sentido de que ela legitima isso. Até hoje, por exemplo, você não consegue, né, o fato de você dizer que você está com a carteira assinada não te isenta de que você possa estar implicado com essa dimensão da articulação da mais-valia absoluta com a mais-valia relativa. E a questão da redução do fundo de consumo é uma questão que é jogada, no caso, na época da ditadura, né, civil-militar, você tinha a questão da negociação coletiva, que ela estava bloqueada, né? Você tinha o interdito da negociação coletiva, estava bloqueada porque você tinha uma política salarial da ditadura, que aquilo era, de um certo modo, reiterava a questão do acordo salarial, né? Agora, mesmo com a negociação coletiva, até que ponto a negociação coletiva, ela, de um certo modo, ela desmonta esse elemento do conceito de superexploração da força de trabalho no Brasil, tendo em vista que essa redução do fundo de consumo, ela possa se dar através de outras formas. Isso é que eu estou colocando como uma grande interrogação, né? É claro que hoje o trabalhador, algumas categorias, elas conseguiram fazer acordos coletivos acima da inflação, isso aí é o valor. Estou falando agora já não mais na ditadura civil-militar, mas no neodesenvolvimentismo, né? Mas o que eu coloco na reflexão que eu fiz a partir do filme, né, é que até que ponto o endividamento, o crédito, aquilo também, e a própria inflação, que muitas vezes não aparece, porque você tem, né, isso aí também, né, não possa estar mascarando um elemento que é intrínseco à nossa incapacidade de ir além desse padrão de exploração, de superexploração. O Barini, ele falava em superexploração, não era apenas uma exploração, né? Era uma superexploração que lidava com o capitalismo dependente, um capitalismo que ele precisava lidar com a sua insuficiência de capital, porque nas trocas comerciais o Brasil tinha que compensar isso através de uma superexploração, né? E isso é algo que eu me pergunto, né, e que nós temos que nos perguntar, porque como eu falei, o espectro da ditadura civil-militar nos persegue até hoje, não apenas na questão do Estado, né, do Estado brasileiro. O Estado neoliberal é uma máscara daquele Estado construído pelos militares, mas também do metabolismo social da exploração, certo? Que eu quero estar provocando vocês aqui, a partir desse conceito de superexploração da força de trabalho no Brasil. O filme do João Batista de Andrade, ele, de um certo modo, ele mostra a trajetória de um poeta operário, de um operário que ele segue quase que uma via crucis da precariedade salarial, que ele começa como sendo um trabalhador informal numa zona cerealista, carregando sacos de grãos, e depois ele passa pela indústria da construção civil, depois vai para o trabalho doméstico e depois acaba lumpen. Só para vocês verem que ele recorta todas as dimensões da precariedade salarial, né? Mas ele quem assistiu o filme sabe que na verdade ele está sendo perseguido pela polícia porque estão confundindo ele com um operário da indústria metalúrgica que matou o patrão. E então depois que ele vai em busca desse verdadeiro, né, aquele que de fato cometeu o crime, né, que ele vai encontrar, né, o João da Silva, que é o clone dele, certo? O João da Silva, que é operário da construção, que é da indústria metalúrgica, certo? Ele vai encontrar consigo mesmo, porque aí já é da indústria metalúrgica mais organizada, mas que vive numa situação também de superexploração na força de trabalho. E ele vai ter consciência também de uma outra dimensão da precariedade, e aí entra uma questão que é parte dessa superexploração, que é a questão da saúde e da desefetivação, né, dessa corporalidade viva da força de trabalho, que é o caso da loucura vivida pelo João da Silva, porque ele enlouquece na indústria metalúrgica.
Quer dizer, é um trabalhador que esse filme ele já projeta para o problema que nós vivemos hoje no neodesenvolvimentismo, que eu discuto nesse livro que eu estou lançando com vocês aqui, Dimensões da Precarização do Trabalho, que é uma outra dimensão da precarização, que é a precarização, né, do homem, né, da corporalidade viva, da capacidade física e espiritual, né, dessa força de trabalho, que no caso da superexploração da força de trabalho assume uma dimensão radical, né, por conta de uma sociedade que os direitos estão interditados na época da ditadura, e mesmo hoje a mera luta pelos direitos não garante, por conta desse padrão, certo, a efetivação da capacidade dessa corporalidade viva, né? Todos aqueles elementos da ditadura estão presentes hoje sob outra forma. Eu diria sob uma forma que eu diria que nós temos que decifrar, né? A articulação mais-valia absoluta, mais-valia relativa, a corrosão do fundo de consumo pelo endividamento, né? Numa sociedade cada vez mais aonde o crédito, 140% o aumento do crédito de 2002 para 2012, né? Por trás disso você tem uma tremenda manipulação, um envolvimento, certo? As pessoas, é claro que aumentou a formalidade, é claro que aumentou a cobertura de direitos, mas até que ponto isso garante, de fato, né, uma realização de uma utopia salarial, de uma cidadania, vamos dizer assim, que está por trás daquele sonho da CLT, porque a CLT, quando ela surge a partir de um simulacro de cidadania salarial, de utopia salarial, né? Isso eu discuto com meus amigos reformistas, né? Que eles ainda sonham com utopia salarial no Brasil. A questão é saber que essa utopia salarial, ela não como é que ela se articularia com esse padrão de exploração, de superexploração. Isso fica a grande interrogação. Eu paro por aqui, porque eu acho que discutir a ditadura civil-militar é discutir também um pedaço do neodesenvolvimentismo que não consegue romper com esse Estado, até porque o Estado neoliberal já... né? E é um problema de um desenvolvimento do próprio padrão de acumulação, né, que nós estamos. Eu trouxe o livro para divulgar com vocês, é porque é uma editora pequena, não é editora que tem uma distribuição, né, e quem tiver interesse, o livro também está à disposição, e também um CD-ROM, porque como eu falei para vocês, ultimamente eu tenho discutido muito a sociedade através do cinema. Eu acho que isso pode ser uma contribuição. Eu peço desculpas se eu não me aprofundei em alguns outros aspectos, mas com certeza os debatedores, a Sayonara, vão estar desenvolvendo a partir dessa colocação sociológica, propriamente crítica histórica, né? E eu acredito que vai dar um bom debate sobre as questões. Obrigado,